venezuelano, sobretudo para aquele socorro que o Senhor proverá por meio da família de Deus ali na Venezuela. Queria que você também lembrasse de orar por outro país, a Tailândia. Agora pela manhã, o Lucas, a Juliana e o Natan estão recebendo a bênção da Igreja Aliança de Rude Ramos para viajarem para a Tailândia e iniciarem o ministério junto com um trabalho que já tem ali há 10 anos, mais ou menos, com o Football Plus, que é o Ambassadors, com outro nome, né? Nos países mais fechados. Então, vamos orar pela Igreja de Rude Ramos, pela família do Koji, a família Hori, que é o sobrenome dele. E também convido você a orar pelos jovens que estão no Gente, no encontro com o Espírito. Esperamos, de fato, que os nossos 5 ou mais convidados, aqueles que estão servindo lá, possam ser tocados pelo Senhor, né? E tocar com a graça do Senhor a vida daqueles jovens. Nós sentimos falta, né, deles aqui na música, no som. É bom sentir falta deles e orar por eles. Então vamos orar pelos jovens. E eu queria também colocar a Copa do Mundo. Nessa primeira fase, né, da Copa, como o Gessé bem observou, muitos tiveram a coragem de expressar a sua fé, né? E nós sabemos que muito além do grande negócio e da grande competição e da grande máfia que é o futebol, vou falar a palavra certa, né? No mundo hoje, Deus trabalha trazendo ricas oportunidades para tocar a vida de pessoas, crianças, jovens. E eu queria que você orasse por isso, porque nesse ambiente de Copa do Mundo, muitas igrejas estão usando essa oportunidade para realizar uma EBF com esse tema, ou um soccer camp, só para a gente lembrar, né? Vamos orar pela Júlia e a Maria, que saem hoje lá para o Soccer Camp nos Estados Unidos, que vai usar esse tema. E aqui na terça-feira vamos iniciar lá em Atibaia, também, na Igreja Batista, um acampamento de futebol, visando tocar a vida. São 60 crianças inscritas aqui. Então, queria que você convidasse alguém, em duplas, levantasse do seu lugar, pode ser com seu colega aí, mas fique em pé agora, vamos orar. Venezuela, Tailândia, os jovens no encontro e as oportunidades que o Senhor provê para a Copa do Mundo. Ore ao Senhor. Ele é o Rei das Nações.
Obrigado, Senhor, por poder apresentar essas vidas e essas oportunidades para confiar no Senhor e pedir que o Senhor seja glorificado, que o Senhor continue com sua graça extraordinária, nos convidando, nos enviando, nos usando para a sua glória e para o seu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Pedro, o cristão extraordinário, um chamado à santidade. Sejam santos, porque eu sou santo. Caminhamos nesta série, hoje, na última mensagem, no capítulo 5. Mas antes da gente entrar no 5, o 4 que nós estamos pulando, fala exatamente dessa vida dedicada a Deus, que mesmo em meio ao sofrimento, olha para Jesus e pode ser luz, mesmo passando por dores, pressões, provações. O capítulo 4, no verso 7, diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Olha só. Sejam sábios, ou seja, sensatos e disciplinados, porque o fim de todas as coisas está próximo. Porque Cristo vai voltar, Deus concedeu um dom a cada um de vocês, diz o verso 9. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. A graça nos empodera com dons, e esse dom precisa ser útil ao que Deus está fazendo. E esse capítulo termina dizendo: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelos quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes. Verso 13. Participantes dos sofrimentos, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ser ou de ver a sua glória quando ela for revelada. E termina assim, último verso: portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida aquele que os criou, pois Ele é fiel. Aleluia. Sejam santos, porque eu sou santo. Uma vida dedicada a Deus considera que Ele está voltando, que os meus dons são para a sua glória, e que eu posso vencer as provas quando continuo dependendo da graça. Deus transformou o ordinário e tão falho apóstolo Pedro em um discípulo extraordinário. Só Deus, ou só o Deus extraordinário, para fazer coisas realmente extraordinárias na vida daqueles que nele confiam. A
Através das cartas e palavras, Pedro então consola a igreja imigrante e sofrida naquele final de primeiro século. O seu testemunho chama os cristãos à missão. Ainda que atravessando grandes dificuldades e pressões, a sua visão do Cristo no centro da vida encoraja os líderes da igreja a seguir as pegadas do Mestre e Senhor da história, o nosso modelo de vida em qualquer tempo e circunstância. Então hoje, nos deteremos nas últimas lições da vida de fé desse extraordinário apóstolo em sua primeira carta. Carta esta que desafia ele mesmo e os cristãos em sofrimento a permanecerem firmados na viva esperança. Hoje a sua vida está firmada em quê? A mensagem de 1 Pedro é o convite a firmar a nossa jornada na viva esperança. Amém? O convite de 1 Pedro é firmar a nossa vida na viva esperança, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, versos 1 a 4. E agora, uma palavra aos presbíteros, aos anciãos em seu meio. Eu, que também sou um presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim eu lhes peço, que cuidem do rebanho de Deus, do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Olha, não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, achou que ia ficar de fora, né? Vocês que são os jovens da igreja, aceitem a autoridade dos presbíteros. E todos vocês, todos jovens e não tão jovens, vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tome cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que os seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Está difícil? Está difícil para muita gente. E sabe, o Deus, em toda a sua graça,
os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, parece que é muito, né? 70, 80, é pouco. Um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá. E mais, os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. E eu escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas ou Silvano, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Presta atenção, o meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nesta graça. Aquele que está na Babilônia, aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhe envia saudações, e também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. A paz seja com vocês que estão em Cristo. Amém. Aleluia. A igreja do Cristo vivo está fundamentada na viva esperança. A igreja do Cristo vivo está fundamentada na viva esperança. O verso 14 é enfático. Meu objetivo ao escrever esta carta é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. A igreja de Jesus Cristo está firmada na graça, na viva esperança. E essa esperança tem, no texto, pelo menos 3 características. A viva esperança, a graça, traz o discípulo de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a orientação. O discípulo de Jesus Cristo, cheio da viva esperança, imerso na graça, tem a sua orientação. Por isso que o texto, no verso 1, Pedro diz que em meio ao sofrimento, há uma palavra, um recado à igreja. E a igreja é esse público de anciãos e jovens. E o que ele diz aos mais velhos, aos presbíteros? Ele vai lembrar dos sofrimentos de Cristo, que nós devemos participar do sofrimento para poder participar da glória que vai ser revelada, que está para chegar. Capítulo 4 nos lembra disso. O fim de todas as coisas está próximo. Por isso eu peço que vocês cuidem do rebanho. Vocês que são experientes, com disposição, com desejo de servir a Deus, colocando-se como um exemplo que guia os mais jovens. E ele faz o contraste. Ao invés de disposição, alguns,
cuidam do rebanho com má vontade. Cuidam do rebanho querendo se afirmarem, receberem a glória, o lucro. Cuidam do rebanho abusando da autoridade, querendo controlar a vida das pessoas. Cuidam do rebanho, ao invés de dando direção, levando confusão. E aí, o Pedro vai lembrar, tudo bem, foi confiado, como é que vocês estão fazendo? Mas um dia vocês vão prestar contas ao grande pastor, vocês serão recompensados, receberão a coroa de glória. Mas se nós não tivermos um olhar no grande pastor, é possível que nos percamos no orgulho e no controle. Mas o próprio Pedro é um exemplo de líder, um exemplo de ancião, de presbítero. Mas ele aponta o Cristo, o supremo exemplo para cada um dos cristãos. Quando nós pensamos nessa orientação que vem da viva esperança, que vem da graça, nós não podemos esquecer as palavras, Pedro vai dizer, difíceis, do apóstolo Paulo. Não tão difíceis, porque quando nós lemos Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer que essa vida orientada pela graça é uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito Santo, e vocês vão compreender a vontade de Deus. E vocês vão ter vidas sábias. Irmãos, nós não temos desculpa para viver uma vida insensata, porque a palavra de Deus está repleta de sabedoria. O próprio apóstolo Paulo depois vai dizer aos Gálatas, capítulo 5, que uma vida sábia tem a ver com os frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, paz. Toda aquele cacho de frutos que começa com amor, vem da ação do Espírito Santo que habita o cristão. Que deve florescer o nosso coração. Então, é indesculpável um cristão insensato, controlador, abusador, todos esses verbos que vêm dizendo da falta da sabedoria de Deus na condução do rebanho de Deus. Os jovens podem ser sábios e fazer escolhas guiadas pelo Espírito Santo. Os mais velhos devem permanecer sábios e cada vez mais sábios quando desenvolve uma vida cheia do Espírito Santo e cheia de oração. Porque quando oramos, nós nos submetemos àquele que nos ensina a orar. Porque o Espírito nos convence de que nós não sabemos orar como convém, mas Ele nos guia com seus gemidos inexprimíveis. Você quer orientação para viver uma vida na graça, cheio da viva esperança? Considere
o ministério do Espírito Santo, trazendo sabedoria às suas escolhas cada dia. Pastor Ricardo Barbosa chegou num ponto aqui que ele está falando várias vezes sobre o Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito, começou lá dia 26 de junho, dia 25. Depois dia 26, o Espírito Santo como o rio que flui. E nós estamos estudando, meu grupo, né, sobre o habitando o rio. Que maravilha é estar no rio e ver a água do Espírito fluir. O Espírito Santo como presença no dia 27, no dia 28. Por acaso é hoje, né? Não entristeçam o Espírito Santo. E olha só como ele fala. É importante lembrar que o poder do Espírito Santo, que move a igreja e a torna viva, seja no jardim do deleite, seja no deserto da luta, seja nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, seja no vale escuro da morte. É o Espírito Santo que move a igreja e a torna sábia, viva, para escolher o que é melhor. A viva esperança, a graça, traz ao discípulo orientação, mas também traz ao discípulo precaução. Se você observar o verso 4, depois os versos seguintes, do 6 ao 9, nós vamos perceber que em meio a advertências, há aqui um contraste. Não apenas entre os jovens, os anciãos, os presbíteros e os mais jovens, mas aqui há um contraste também de ministérios. O grande pastor e o grande impostor. O leão que ruge, embora sem dentes, o cordeiro que ressurge para o seu trono. O orgulho versus a humildade. Observem o que o texto diz no verso 4. E quando vier o grande pastor, virá também a recompensa gloriosa. É por isso, portanto, conscientes desta sabedoria, dessa orientação, humilhem-se sob o grande poder de Deus. No tempo certo, Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades. Ele cuida de vocês. Olha que humildade de se abandonar, se entregar. Estejam atentos, tome cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Mas permaneçam firmes contra ele e sejam fortes. Lembrem-se que os seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelas mesmas lutas, pelos mesmos sofrimentos. Não há comparação do grande impostor com o grande pastor. Ele perde sempre. E é de goleada. Mas é sua responsabilidade, humildemente, cada dia, se colocar sob a autoridade, sob os pés. Jessé roubou a minha ilustração aqui nesse ponto. Foi incrível ver
bastante coisas da Copa. Mas esse rapaz chamado Felix Nemecha, esse jogador da Alemanha, no seu primeiro gol da Alemanha na Copa, ele fez esse gesto. Não conhecia sobre a fé dele, mas as redes sociais notaram. Nemecha fez uma encenação representando a entrega da sua coroa aos pés de Cristo, demonstrando que reconhece Jesus como a fonte de seus talentos, vitórias e conquistas. A atitude de Felix Nemecha chamou a atenção de torcedores ao redor do mundo e gerou diversas reações positivas entre os cristãos, que destacavam a coragem do jogador em expressar a sua fé diante de milhões de pessoas. A mensagem transmitida pela comemoração reforça um princípio presente nas Escrituras: nenhum sucesso terreno deve ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Para muitos, o gesto serviu como um lembrete de humildade, gratidão e reconhecimento do Senhor. Você quer viver a viva esperança, a plenitude da graça de Deus na sua vida? Busque orientação, sabedoria do Senhor, mas humilhe-se, quebrante-se, honre, abandone o seu orgulho. Tiago capítulo 4, verso 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O orgulho, a ansiedade, o controle precisam ser abandonados para que haja uma entrega em humildade e confiança. Você deseja, você anseia, você trabalha para viver a sua vida na viva esperança. Jesus no centro da sua caminhada. Então, aceite a oferta que o Senhor dá, não apenas da orientação, da precaução, mas também da persistência. Nos versos 10 até o verso 14, nós podemos ler o convite da viva esperança e os frutos esperados. Permanecer no sofrimento, ter firmeza na graça, traz renovação e glória. Renovação para você e glória para o seu Senhor. Certeza da salvação, mas comunhão e paz. Olha só o que o texto diz. A partir do verso 12, nós já lemos. Meu objetivo escrever é encorajá-los e garantir-los que as experiências que vocês estão passando são verdadeiramente parte da graça. Permaneçam firmes. A igreja que está lá sofrendo na Babilônia, escolhida como vocês, lhes saúdam, lhes cumprimentam. Permaneçam na paz. Que são palavras de despedidas, mas a permanência no sofrimento fortalece a nossa fé.
traz certeza da salvação, traz renovação e paz ao coração. Como está o seu coração? Firme ou oscilante? Irmãos, o avivamento que nós buscamos, como afirma a escola de oração, não é um avivamento que abala as estruturas políticas, não é um avivamento que enche as igrejas de supostos adoradores. O avivamento que nós buscamos não é essa expressão midiática. O avivamento que nós buscamos é o avivamento do coração quebrantado, repleto de sabedoria, de humildade. Porque o que adianta a igreja lotada de pessoas vazias? O que adianta a igreja conquistando lugares políticos no parlamento, se a situação continua batendo a porta, cheio de corrupção, de supostos cristãos, de supostos líderes evangélicos? Esse não é o avivamento pelo qual eu trabalho, pelo qual eu oro. O avivamento do coração para uma vida santificada. Sejam santos, porque eu sou. Se você não se parece mais com o seu Senhor hoje do que no mês passado, você não está crescendo na graça. A igreja existe para você crescer na graça, crescer na sabedoria, crescer na humildade, crescer no avivamento do seu coração, para que você seja um funcionário exemplar, para que você seja um marido exemplar, para que você seja um parente. A vida santificada não é um alvo inatingível, porque a igreja do Cristo vivo está fundamentada na viva esperança. Por que a carta de 1 Pedro é tão importante para o povo de Deus ainda nos dias de hoje? O mundo necessita de cristãos extraordinários. O nosso mundo necessita de pessoas sábias. A sua igreja necessita de pessoas humildes, pessoas com um coração queimando pelo Senhor, pessoas que se dispõem a habitar no rio que flui do trono da graça de Deus. Discípulos que experimentem a graça e que vivam imersos na graça, imersos na viva esperança. Não por mérito, mas por graça. De graça recebemos, de graça vivemos e oferecemos. O Deus extraordinário atua de forma extraordinária, avivando graciosamente a sua igreja. Lá no primeiro século, mas agora, aqui, 28 de junho
de 2026. Você está disposto? Você está disposta? Curve sua cabeça e ore ao Senhor. Peça ao Cristo vivo que te encha da viva esperança. Senhor, derrama do teu Espírito Santo, Espírito vivo, cheio da sua esperança, que nós possamos revelar a sabedoria, a humildade, o coração contrito, que nós vemos no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, te agradecemos, te louvamos e entregamos nossas vidas para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Essa tem tudo a ver, né? Espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não